Olá a todos do sétimo ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está no nosso livro, As Fases do Renascimento Científico e Cultural. Bom, na aula passada estudamos as características fundamentais do Renascimento e vimos que o Renascimento foi, assim, um movimento intelectual, um movimento artístico, filosófico, social, ou seja, de apenas uma questão, essas ideias influenciaram na sociedade como um todo. Então, eu chamei a atenção para Leonardo da Vinci, que foi um grande gênio dentro desse renascimento, não apenas ele, e também outros que eu citarei ao longo desta aula. Vimos que da Vinci ele foi filho de uma mendiga com um nobre, foi criado pelo seu pai e assim teve uma educação bem elevada, de modo que ele foi engenheiro, matemático, arquiteto, entre outras coisas. E assim ele contribuiu muito com os seus escritos, com os seus desenhos, coisas que seriam inventadas apenas séculos adiante, como submarino, helicóptero, etc. Então, todas essas ideias, elas eram assim contrárias aos pensamentos da igreja. Vimos bastante isso na aula passada. Porém, esses artistas, esses intelectuais, eles não eram ateus. Tanto é que em muitas pinturas, em muitas esculturas, eles eram influenciados por questões religiosas. Então, isso trouxe uma contribuição muito grande para a cultura da sociedade. Não só essa sociedade europeia dos séculos XIV e XVI, como também para o mundo como um todo. Então, vimos que existiam grandes financiadores, protetores das artes, os mecenas, eram da alta burguesia, eles faziam assim esse patrocínio às artes, porque eles queriam ostentar suas riquezas, como também eles queriam se eternizar assim no mundo. Então, através de esculturas, quadros, eles poderiam ter essa sensação de eternidade através das obras. Então, nesta aula, veremos assim as artes visuais dentro desse renascimento. Lembrando, renascimento tem a ver com um ressurgimento, porque os artistas eles se apropriaram, eles usavam as ideias da Grécia, de Roma, as ideias filosóficas. Então, eles traziam isso mesmo com um certo preconceito, já que eles diziam que a Idade Média era a Idade das Trevas, e vimos bastante isso na aula passada, que não foi bem assim. Então, com essas ideias filosóficas, eles passaram a ter várias características. Eles quem? Os artistas. E assim, essas ideias influenciaram na sociedade, como ideias do antropocentrismo, o ser humano no centro de todas as coisas, que era uma ideia contrária contra o teocentrismo da igreja, onde Deus estava no centro de todas as coisas, o humanismo, o naturalismo, o hedonismo e tudo isso que nós já vimos. Bom, dentro dessas fases, existe assim uma divisão. Nesta aula estudaremos a divisão inicial, a fase Trecento e Quattrocento. Na aula que vem, estudaremos assim a Alta Renascença, como também a Cinquecento. Então, esses períodos, essas fases, assim correspondem aos séculos XIV, XV e XVI. E cada fase teve uma característica específica, porque o Renascimento, essas ideias científicas e culturais, não aconteceram da noite para o dia, foi um passo de cada vez. Aí temos aqui uma imagem, Alegoria do Bom Governo, 1328, de Ambrogio Lorenzetti, característica da fase Trecento. Então, essa questão do investimento nessas obras de arte tem tudo a ver com uma certa beleza, porque para os intelectuais, para os artistas renascentistas, eles pensavam o seguinte: devemos demonstrar assim a beleza através dessas obras de arte. Então, inicialmente, esses artistas eles receberam grandes financiamentos desses mecenas. Posteriormente, eles passaram também a vender as suas obras de arte
nos ateliês. Bom, Trecento. Essa fase ela teve origem na Península Itálica. Quando a gente fala em Península Itálica, isso tem a ver com a Itália propriamente dito. Por quê? Já que a Itália se unificou como um país apenas no século XIX, sendo que a gente chama de Península Itálica, que dá no mesmo do que a própria Itália. Só para ficar mais fácil, a gente já generaliza e chama de Itália. Então, mas corretamente, de uma maneira correta, a Itália só se unificou e fortaleceu-se assim como um país no século XIX. Então, esse período aí, Florença, na Itália, ou Península Itálica, como eu estou chamando a atenção, teve um grande investimento, ou seja, teve um desenvolvimento comercial muito grande, e isso serviu para que os artistas fossem, assim, valorizados com as suas obras. Além disso, também houve uma grande urbanização, as pessoas passaram a viver mais nas cidades e assim também teve assim uma divulgação maior dessas obras de arte. Além disso, muitas famílias ricas, os mecenas, investiram nas artes, os grandes banqueiros do período. Então, lá em Florença teve assim esse início aí dessa fase renascentista. Porém, essa fase ainda era muito ligada a Trecento, era muito ligada a questões religiosas, tanto é que as pinturas eram feitas e assim os comportamentos, os sentimentos humanos eram representados assim nos temas dessa pintura. Mas uma observação também na literatura, já que, como eu chamei a atenção para vocês, o Renascimento não só se limitou às artes, foi para a filosofia, foi para a literatura, etc. Então, na literatura, teve a utilização do italiano nas obras. Por quê? Nessa época, as obras eram escritas em latim. Então, isso foi um grande avanço em se ter uma obra escrita na língua local, já que a igreja antes tinha o controle assim da cultura. Com esse renascimento, a igreja ela deixou de ter esse controle cultural de uma forma total. E a própria igreja também foi assim um mecena. Ela financiou, alguns papas financiaram as artes também, esses artistas. Então, dentro desse contexto, dessa fase, se destaca aí Dante Alighieri, que escreveu a obra A Divina Comédia, e justamente ele que usou o italiano na sua obra literária. Aí temos aqui uma imagem. Considerada a obra-prima de Dante Alighieri, a Divina Comédia começou a ser escrita por volta de 1307. Só foi concluída pouco antes da sua morte, em 1321. Com uma narrativa quase visual, Dante narra uma odisseia pelo inferno, purgatório e paraíso, ou seja, ele transita por esses locais e assim vai registrando nessa obra literária. Essa obra exerceu grande influência em poetas, músicos, pintores, cineastas e outros artistas. Por exemplo, a pintura acima, de autoria de Domenico di Meclino, de 1417 a 1491, onde justamente esse autor viveu o período de vida que ele viveu. Então, temos aqui essa imagem, justamente inspirada, assim, nessa obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que foi importantíssima por introduzir, logicamente, a língua italiana na literatura, já que antes as obras eram escritas em latim e a igreja tinha esse controle cultural da sociedade. Bom, esse período Trecento, essa fase Trecento, ela teve assim essa forte influência de características religiosas, ou seja, foi uma transição, uma mudança da arte medieval para a arte aí desse período moderno. Período moderno esse que justamente tinha todas aquelas características renascentistas da utilização da razão, do humanismo, do naturalismo, hedonismo, o ser humano no centro de todas as questões, ou seja, o indivíduo, o ser humano, tornou-se assim o centro
de todas as coisas, a medida de todas as coisas. Então, nessa fase, existia essa influência ainda forte religiosa. A inspiração artística vinha, sim, através de temáticas religiosas. Porém, existiu também, assim, características próprias, porque teve uma identidade também dentro dessa fase do Trecento. Então, foi criado, assim, foi utilizado o tríptico. Nada mais era do que 3 pinturas unidas e, assim, elas eram unidas por molduras e formavam uma única obra. Aí temos aqui uma imagem, tríptico, muito difundido no período Trecento. Então, esse tríptico, logicamente, que dá para percebermos que tem uma imagem ali de crucificação. Crucificação essa que foi a crucificação de Jesus. Aqui, ó, 3 partes, 1, 2, 3, e elas eram assim unidas em uma única obra. Então, foi uma característica própria dessa fase do Renascimento. Outra questão também foi a questão do afresco. Eles passaram a se utilizar do afresco, ou seja, pinturas em paredes, tetos. Então, essas influências foram utilizadas bastante dentro desse período, dessa fase Trecento, que era muito influenciada, sim, por questões religiosas, como eu chamei a atenção para vocês. Era uma fase de transição, uma fase de mudança. Aí temos aqui também outra imagem, justamente Jesus crucificado também. Detalhe do afresco de Giotto, que embeleza a capela degli Scrovegni, na Itália. Então, mais uma vez, essa influência religiosa, sim, e no afresco. Esse afresco, essa pintura que era feita em paredes ou até mesmo em tetos. Bom, como eu chamei a atenção, essa fase do Trecento não foi uma separação definitiva com o pensamento da Igreja Católica, já que os artistas eram bem influenciados por temas religiosos em suas obras. Então, a religião, podemos dizer assim, servia como pano de fundo para o pensamento racional aí que aproximava esse ser humano de Deus. Tanto é que eu chamei a atenção que eles não eram ateus. Eles tinham essa questão racional, porém, nesse primeiro momento, eles foram muito influenciados pelas questões religiosas e assim fizeram muitas artes com essa temática. Aí, entramos na segunda fase desse renascimento, Quattrocento. Essa fase, agora sim, de vez, houve um amadurecimento do humanismo e do antropocentrismo, ou seja, o ser humano passou a ser a figura central aí através da retratação das obras de arte desse período, aí com muitos destaques. Se deu assim uma busca intensa por obras clássicas. Isso os pensadores fizeram nas bibliotecas. Eles foram influenciados assim pelas obras lá da Grécia Antiga, de Roma, como também houve uma influência árabe muito grande dentro desse período Quattrocento. Aí temos aqui uma imagem, obra de Peter Bruegel, mostra a consolidação do humanismo, característica do período Quattrocento. Bom, temos aqui a lendária aí, Torre de Babel, que segundo os escritos do Gênesis, segundo o Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, foi quando o governo passou a ser tocado pelos próprios indivíduos. Essa fase na teologia é chamada assim de governo humano. Então, para que a população antiga não se espalhasse, eles, segundo essa construção lendária, eles teriam construído assim uma torre de Babel, de modo que os próprios seres humanos assim viveriam e governariam suas próprias vidas de acordo com as suas próprias vontades. E segundo o relato, o que aconteceu que as línguas foram divididas e assim cada um não conseguiu se entender. Com isso, os seres humanos se espalharam pelo mundo. Então, essa obra, nesse período Quattrocento, é muito característica. Por quê?
mostra essa questão do governo humano, do ser humano sendo guiado pela sua própria razão de construir assim um governo humano, não respeitando assim as leis que viriam de fora ou as leis divinas, sendo que, segundo o relato, as línguas foram divididas e eles passaram a não se entender e com isso cada um se espalhou, se expandiu para um canto do mundo. Então, nesse período também, 400, ou nessa fase, eu estou intercalando período ou fase, dá no mesmo. Então, se destacou aí Erasmo de Roterdã. Ele foi um grande pensador dentro da Igreja Católica e, assim, escreveu uma obra literária chamada de Elogio da Loucura. Ele criticava muito, assim, a vida dos monges, a Igreja Católica como um todo. Porém, ele continuou sendo católico, assim, e tendo a sua fé, porém, ele fazia críticas à religião. Aquilo que ele não concordava, ele fazia críticas, e assim ele fez muitas críticas nessa obra aí, Elogio da Loucura. E dentro desse contexto, o Renascimento se espalhou assim para outras regiões da Europa. Inicialmente vimos ali o surgimento do Renascimento em Florença, depois o Renascimento foi assim para os Países Baixos, enfim, teve uma expansão dessas ideias. Outra imagem, e é justamente Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã ficou famoso pelos seus estudos ligados ao conhecimento humano, além de ter sido um dos maiores críticos dos dogmas católicos romanos. Ou seja, ele era católico e assim criticava algumas coisas que ele não concordava dentro da igreja. Não só por isso ele saiu da igreja, ele continuou dentro dela, porque, como já estudamos, Martim Lutero ele questionava e assim ele queria ficar dentro da igreja, porém ele acabou saindo e assim houve a Reforma Protestante e uma nova vertente cristã surgiu. Então, as principais características desse período, dessa fase, 400, são a construção de bibliotecas com obras voltadas para autores da Antiguidade Clássica, ou seja, quando se fala em Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, as filosofias vindas assim da Grécia e de Roma, mas também com pensadores árabes. Então teve uma mistura de pensadores da Antiguidade Clássica com pensadores árabes, como Avicena, Giba e Averroes. Então foram grandes pensadores árabes que traduziram também muita coisa assim lá da Antiguidade Clássica, da Grécia e de Roma. Outra característica, o aprofundamento dos estudos do latim, visto que a maioria das obras da antiguidade resgatadas estavam escritas nessa língua. Então eles passaram a estudar pesadamente isso, porque a maior parte dessas obras estava escrita em latim. Então eles passaram a estudar o latim. O uso da arqueologia como instrumento de registro dos feitos históricos na Antiguidade Clássica, isso foi muito importante também. Eles passaram, assim, a buscar a cultura material, ou seja, tudo aquilo que o ser humano deixou, eles, assim, faziam as escavações e utilizavam disso como uma influência, como um argumento mesmo de autoridade nos seus textos. Então, eles buscavam essa cultura material deixada pelo ser humano. E quando a gente fala de cultura material, isso tem a ver com tudo aquilo que o ser humano construiu ao longo da história. Aí tem joias, braceletes, vários objetos, cadeiras e etc. Então, nessa fase do Renascimento, 400, teve assim um grande avanço da filosofia, da matemática, da medicina e teve essa mistura de aspectos da antiguidade clássica, ou seja, dos gregos e romanos, com a influência árabe. Bom, então, nessa fase, 400 teve uma influência bem grande assim dessa questão antropocêntrica do ser humano agora no centro de todas as coisas e do humanismo, claro. Então, teve assim uma divisão entre os burgueses, os financiadores dessas artes, no caso,
os grandes banqueiros, eles eram assim da alta burguesia. E a baixa burguesia não era uma financiadora assim dessas artes, porque os mais ricos que financiavam. Porém, a baixa burguesia, ela fez uma arte assim, como uma arte de resistência justamente a essa busca da antiguidade clássica, essa busca da filosofia grega, da filosofia romana. Então, eles fizeram assim a arte gótica. Então, aí nós temos como um grande exemplo dessa arte gótica a Catedral de Notre-Dame, lá na França. E, logicamente, essa arte gótica trazia um ar mais sombrio assim para as obras realizadas, as obras públicas feitas. Então, temos aqui justamente essa imagem da Catedral de Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame é um grande exemplo da cultura gótica que surgiu em reação à arte renascentista. Então, essa baixa burguesia, ela assim financiou, podemos dizer assim, essa arte gótica. E a alta burguesia financiava essa arte renascentista. Então, dentro desse contexto ainda, dessa fase Quattrocento, temos aí o pintor Sandro Botticelli. Assim, ele resgatou essa influência da cultura grega e romana através de um realismo em suas obras. Então, as obras pareciam ter movimentos. Então, isso também foi um avanço muito grande. E além disso, dele pintar, Botticelli pintar obras relacionadas à religião, ele também pintava obras relacionadas assim à mitologia. Então não se tinha assim uma separação de uma coisa e de outra. Ele não só pintava coisas relacionadas à mitologia, à religião politeísta, e sim ele pintava coisas também relacionadas à religião, como a obra A Tentação de Cristo. Então temos outra imagem aqui, ó. A obra O Nascimento de Vênus, de Botticelli, foi um dos pontos altos do período Quattrocento, mostrando que cristianismo e paganismo não se excluíam na produção artística do período. Então, os artistas, mesmo nesse período aí, Quattrocento, eles sendo mais voltados para as questões humanas, eles também pintavam questões religiosas, sobrenaturais, sobre-humanas. Então, isso é importante também a gente ter em mente. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula que nós estudaremos as duas últimas fases sobre esse período da arte renascentista.